debate da JPSB. A gente começa com o debate sobre a maioridade penal, solução ou problema. Foram escolhidos a dedo 3 jovens para defender cada tese, 3 contrários e 3 favoráveis. Eu sou a favor porque se você, com 16 anos, você é capaz de decidir quem vai coordenar seu país, acho que você tem a decência também de ser ciente dos seus atos. Agora, uma pessoa comete um crime, agora tem 16 anos, não pode cumprir regime fechado porque é menor. Não existe isso. A pessoa fez, ela tem que cumprir. Só que eu também sou a favor de ter como se diz, ser melhor as condições desse regime fechado. Porque hoje em dia você tem muita gente que faz questão de ficar preso. Porque você vai, o salário é maior, a alimentação é melhor. Então, eu acho que você tem que pegar e ter base nisso também. Você tem que ter obrigações lá dentro a cumprir também. Eu gostaria de começar a minha fala citando o ex-senador e ex-deputado federal, já falecido, infelizmente, uma pena para o país, Roberto Campos, que tinha uma frase com relação à maioridade penal. Com a nossa capacidade de fazer maluquices em nome das boas intenções, criamos uma legislação de menores que é um tremendo estímulo à perversão e ao crime, ao fazê-los inimputáveis até os 18 anos. E esse é o pensamento que nós vamos defender aqui hoje. Eu não posso adiantar quais são as teses que os nossos debatedores contrários vão levantar. Mas eu já digo de antemão aos senhores que o nosso grupo vai refutar a questão da inconstitucionalidade, de que não é possível diminuir a maioridade penal porque seria inconstitucional. O nosso grupo refutará esta tese. O nosso grupo demonstrará que o Brasil, ao reduzir a maioridade penal, estará ao lado de grandes países do mundo, de países que são democracias consolidadas, aonde não há se falar em abuso de direitos humanos nesses determinados países, que o Brasil estará dando uma resposta à sua sociedade, que majoritariamente pede insistentemente a redução da maioridade penal, que o Brasil dará uma resposta à família, por exemplo, daquela jovem Yohari que morreu há algumas semanas atrás, com um ex-namorado com 17 anos, 11 meses e 29 dias, que a matou, filmou e ainda mandou para os amigos no WhatsApp e foi beneficiado pelo Código da Impunidade, que é o verdadeiro nome do Estatuto da Criança e do Adolescente. É o Estatuto da Impunidade. A nossa tese aqui hoje nesse debate vai se basear nessas premissas, de que, em primeiro lugar, é juridicamente possível, é popularmente aceito e é socialmente necessária a redução da maioridade penal. Vai falar um minuto? Sim, mas eu vou declinar o pedido do Ian, ele tá louco para falar alguma coisa, não pode falar. Madu Nunes declina. Inicia-se a apresentação dos membros contrários à redução da maioridade penal. Com a palavra, Rafael Rodrigues. Senhores, a primeira coisa que eu gostaria de... eu vou trazer os mitos da maioridade penal. Eu acho, nobre Diego, que é errado falar que as maiores democracias têm idade penal abaixo dos 18 anos. Mentira dos grandes defensores da maioridade penal. Eu explico. Há uma séria confusão entre responsabilidade penal juvenil, que é a nossa dos 12 anos, ou seja, o jovem cometeu um crime, ele é penalizado por uma lei especial. Isso é responsabilidade penal juvenil, que a maioria dos países adotam abaixo dos 18 anos. E o Brasil é uma das leis mais duras em relação a isso, onde a maioridade, a questão da responsabilidade penal juvenil no mundo, a média de 13 anos. Quanto à maioridade penal, ou seja, quando os jovens já são considerados adultos e aptos a serem punidos como adultos, o Brasil segue a tendência mundial, que é em média 19 anos. Eu cito para vocês aqui, será, meu nobre e querido amigo Diego Mariano,
que a Alemanha é um país, é uma democracia não consolidada? Será que a Argentina, o Chile, a Croácia, a Espanha, a França, a Grécia, a Holanda, a Inglaterra, o Japão, a Noruega e o México são democracias não consolidadas? São países não desenvolvidos, como você citou? Eu acho que não. E eles adotam a maioridade penal aos 18 anos. Eu cito ainda a Áustria, que adota a maioridade penal aos 19 anos, e o Japão, que tem a idade penal entre 18 e 21 anos. 79% dos países têm a maioridade penal definidas nos 18 anos, porque é uma recomendação da ONU, ou seja, o Brasil não é um país da impunidade, como se fala. Ele é um país da não efetivação das leis. Como eu critico o ECA? Como eu critico uma lei que sequer foi implementada? Como que eu vou dizer que o ECA é ineficiente se eu nunca o implantei, se eu não dei chance dele provar os seus resultados? Eu cito aqui, meu querido Diego Mariano, eu até peguei aqui para anotar, porque são várias informações que porventura eu esqueça, que nós temos o SINASE, que é a lei que regula a questão das medidas socioeducativas e da educação para jovens que cometem crimes. Será que o SINASE foi implantado? Quem lê o SINASE acredita que como diz o nosso presidente Anderson Barão, você quase vai encontrar o coelhinho, porque você vai ver que é o Alice no País das Maravilhas. Mas sequer foi implantado, nunca foi. O SINASE é um sistema efetivo de medidas socioeducativas que nunca foi implantado. E eu cito exemplos, porque eu não gosto de falar coisas sem exemplos. Nós temos um centro de reabilitação de jovens internados em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que tem alunos que foram presos por roubo, que foram internados, por roubo, por homicídio, por latrocínio, e hoje ganham prêmios como atores, como professores. Será que esses jovens não mereciam ser ressocializados? Ontem, por coincidência do destino, eu assisti uma reportagem na TV Morena em que mostra um estabelecimento penal de regime aberto aqui em Campo Grande. Um jovem de 16 anos que foi internado com 37 processos por roubo e tráfico de drogas. Esse jovem dependente hoje auxilia a tirar os outros jovens da dependência. Meus queridos Tatiana, Diego Marçal, Matheus, e os outros que estão aqui. Será que esse jovem com 37 processos nas costas por roubo e por tráfico de drogas não merecia ser ressocializado? Ele merecia ser jogado em prisões que são deficitárias em 200 mil vagas, onde os presos são considerados lixos humanos e não tem o belo tratamento que a Tatiana Marçal aqui falou. Será que seria correto a gente jogar adolescentes que na UNES tem índice de reincidência de 20% num contingente de 70% de reincidência, que são os presídios do país? Cito ainda, será que os jovens são mesmo responsáveis pela criminalidade no país, sendo que os jovens representam apenas 10%, pasmem senhores, apenas 10% da criminalidade do nosso país? Será que os jovens não são ressocializáveis? Jovens que em 70% dos casos cometem crimes contra o patrimônio, ou seja, roubo e furto, e de tráfico de drogas, e apenas 10% cometem latrocínio e homicídio. 20 segundos para concluir. Será? E eu gostaria de citar outras questões nas minhas considerações finais. E eu deixo para os meus colegas que eu acredito que jamais declinarão o direito de falar, porque eu vim aqui para tentar mudar a ideia de quem é a favor. Porque ou a gente muda o país com medidas eficazes, ou a gente vai transformar esse país em Pela ordem, Gabriel Davi. Primeiro, bom dia a todos. Muito bom estar aqui com todos vocês. Sou o Gabriel Davi, para quem me conhece, sou lá de Juti, da região sul. Eu atualmente estou residindo em Dourados, que é a cidade onde eu faço faculdade, curso de Direito. Bem, é o seguinte, hoje eu venho aqui contra a redução. Nós viemos propor uma reflexão, porque é muito interessante eles ficarem discutindo ou debatendo dados,
debater uma coisa técnica jurídica, mas nós precisamos propor uma reflexão que vai além, que é a reflexão social, que vai para um outro campo, que hoje precisa ser um pouco mais estudada por uma questão que é tão polêmica, que é a redução da maioridade penal. É o seguinte, sabendo que a lei é para todos, por que reduzir? E eu quero dar alguns pontos que estamos discutindo hoje aqui, regras ou exceções. Tenho certeza que hoje nós devemos discutir regras, fugindo do campo da exceção. E outro ponto interessante, como anda a nossa educação formal? Como anda as nossas escolas que dá o ensino intelectual? É dele que nós precisamos cobrar a formação intelectual da juventude, dos jovens. Outro ponto importante que é a formação informal, que advém da família, da sociedade. Hoje a estrutura familiar está completamente abalada, está sofrendo várias crises. As famílias hoje estão perdendo a tradição e está interferindo na educação informal das crianças, que é um ponto de reflexão que devemos propor hoje aqui. Quais são os limites da educação de crianças e adolescentes segundo a lei de nosso país? Quais são os limites que impõem a educação a esses jovens, a essas crianças? E, por último, a palmada pedagógica, que é aquela palmada que advém dos pais para corrigir os filhos, de certa forma, sem qualquer agressão física, mas aquela que impõe uma correção pedagógica à criança, está a ponto de ser extinta pelo Congresso Nacional. O Congresso quer inibir os pais de corrigir as crianças, quer inibir, quer interferir dentro do seio familiar, quer interferir na vida das crianças. E ele está lá formando, está tendo a sua formação intelectual, está tendo a sua formação moral, porque a sua formação moral advém das correções familiares, né? Que advém do que o pai, os valores que a família passa. E por último, qual é a preocupação? A preocupação que hoje aqui é apresentada parece estar no resultado, né? E não na fonte, que é o problema da criminalidade no Brasil. Então muitos querem justiça, mas não apresentam resultado para a criminalidade. Só isso. Pela ordem, Ian Leal. Senhores, seguinte, eu começo a minha fala com a mesma fala que o presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, disse à Comissão de Constituição e Justiça. Ele disse assim: o Estado que não tem políticas educacionais, de lazer, de saúde, de ingresso de adolescentes no mercado de trabalho e que não tem um sistema carcerário voltado para a reeducação, detém legitimidade para tratar adolescentes de 16 anos como adultos, é uma questão para se refletir. Eu anotei alguns pontos aqui dos nossos colegas, que aliás é um prazer debater com vocês. Seguinte, foi colocada a capacidade de decidir o futuro do nosso país. Com 16 anos, o adolescente pode votar, né? É interessante porque esse é um dos maiores argumentos que os defensores da redução da maioridade penal têm. Mas eu questiono, uma pessoa que vota e ela se arrepende, quanto tempo ela tem para fazer uma nova escolha? 4 anos. Ou 2, né? Agora, e a pessoa que faz um crime? Se essa situação acontecer, quantos anos ela terá para ela mudar de ideia? 10? 20? Se for aprovado, talvez. Outra coisa, fala que não se pode cumprir no regime fechado. Senhores, o que é a FEBEM, pelo amor de Deus? Né? Pois é, o pessoal muitas vezes olha a Casa Brasil, que é a casa referência em São Paulo de tratamento de adolescentes, mas ela é uma exceção, porque as FEBEMs e as UMEIs, elas são penitenciárias sim. Os promotores de justiça assumem,
instituição penitenciária, sim. E dizer que tem obrigações lá dentro, é preciso conhecer a realidade lá das UNEs. Porque as pessoas que estão lá internadas têm sim obrigações, aliás, mais severas até. E eu coloco aqui, porque nós precisamos entender a situação. Nós precisamos ver com o olhar, com a razão, e não com a emoção. Com a razão de olhar que os psicólogos dizem que não é este o caminho. Não é dessa forma, punindo, que a gente vai fazer. E trago aqui, ó, palavras do Fórum de Entidades Nacionais de Psicologia Brasileira, que diz o seguinte: o ECA propõe responsabilização do adolescente e comete ato infracional com a aplicação de medidas socioeducativas. O ECA não propõe impunidade. É adequado, do ponto de vista da psicologia, uma sociedade buscar corrigir a conduta de seus cidadãos a partir de uma perspectiva educacional, principalmente em se tratando de adolescentes. E eu coloco aqui também, para encerrar, porque nós temos também olhar por outro ponto. O governo federal gasta por ano com cada penitenciário R$40 mil e gasta com cada estudante do ensino superior apenas 14 mil. Então, é com essa fala que eu termino a minha exposição.